começar a nossa exposição, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vou fazer uma exposição de um texto conhecido, muito conhecido. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Amém? Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. Okay. Todos encontraram? Acompanhe a leitura. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco, Pai. Expomos agora aqui a tua palavra. E agora, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine a mente, nos quebrante o coração, a fim de que possamos compreender, a fim de que possamos aceitar a palavra e termos as nossas vidas transformadas pela exposição do Santo Evangelho. Pai, rogamos, em nome de Jesus, tire-nos de toda a distração, tudo aquilo que não convém, e faz com que as nossas mentes, Pai, agora se voltem para ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É em nome de Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Você já fez algo por alguém e esse alguém não retornou para você com um agradecimento? Nunca lhe agradeceu? Já aconteceu isso com vocês? É muito comum, né? Já ajudou alguém e essa pessoa agiu com vocês como se nada tivesse acontecido. Claro que nós não fazemos o bem para uma outra pessoa esperando algo em troca. Não fazemos. Mas deixa uma sensação estranha. Aquela sensação de ingratidão. Deixa-nos uma sensação estranha. Eu li sobre uma história de um homem que salvou um cachorrinho de se afogar. E alguns dias depois, o cachorrinho apareceu na porta dele, abanando o rabo, e era como se dissesse: bem, eu lembro o que você fez por mim, eu estou agradecido. E aí nos faz ter uma reflexão. Imagine que até esse animalzinho, ele é capaz de reconhecer um ato de bondade. E nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos tão rápidos em esquecer as misericórdias que são feitas a nós, misericórdias que recebemos. A ingratidão, queridos, ela é algo tão antigo quanto a humanidade. Mas o Evangelho nos chama a algo diferente. Não apenas a receber as bênçãos, mas também a sermos gratos àquele que nos abençoou. Agora imagine que você está gravemente doente. Você está acamado. Você não... A sua doença, a natureza da sua doença, te isola de todos. Você não pode falar com ninguém. Você não pode receber o seu pai. Você não pode receber a sua mãe. Você não pode receber o namorado ou a namorada, o cônjuge. Você não pode receber os filhos. Ninguém
pode chegar perto de você. E de repente, alguém chega e cura você. Devolve a você a sua saúde. Devolve a você a sua dignidade. Como você reagiria? Na passagem de hoje, nós lemos sobre 10 homens que recebem o mesmo milagre. Mas apenas um volta para agradecer. E esse um, ele é justamente o mais improvável, um samaritano. E Jesus nos mostra como é possível, veja bem, é possível receber um milagre. É possível receber uma bênção. É possível ser abençoado, mas jamais ter recebido a salvação. Jamais ter recebido a salvação. Lucas vai registrar essa história que ocorre enquanto Jesus está a caminho de Jerusalém. E não é apenas um deslocamento geográfico. Pode passar o próximo, querido. Por favor. Não é apenas um deslocamento geográfico, mas é o caminho para a cruz. É a última viagem. E Jesus passa pela fronteira entre a Galileia e a Samaria. Essa é uma região de encontros improváveis. É uma região de barreiras étnicas. Devemos nos lembrar que é neste lugar que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Aquela mulher que tinha uma condição amoral. Os leprosos, mencionados no nosso texto, eram pessoas alienadas da sociedade. Essas pessoas viviam isoladas socialmente, viviam isoladas religiosamente, precisavam se manter à distância e só podiam ser reintegrados à sociedade, ao convívio natural, após a cura e depois de serem inspecionados pelo sacerdote. Essa era a lei, segundo Levítico 13:14. Eles deviam até andar gritando pela rua, impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse deles. Perceba a dificuldade que esses homens viviam. E é nesse cenário de exclusão que Jesus se aproxima. E no simples ato de dar uma ordem, ele traz cura, ele traz dignidade e ele traz oportunidade de salvação. O tema da nossa reflexão hoje é: a verdadeira fé não se contenta apenas com bênçãos temporais. Ela retorna ao Senhor com gratidão e recebe salvação eterna. A resposta de Jesus àqueles homens nos mostra que a verdadeira fé, ela não se limita a pedir bênçãos a Deus, mas por como nós respondemos a Ele. E esse texto, ele nos mostra 3 verdades que Jesus nos ensina sobre fé, sobre gratidão e sobre salvação. Vejamos então a nossa primeira verdade. A fé vem antes do milagre. Eu não sei se o rapaz conseguiu. Você consegue colocar? Vai conseguir colocar. A fé vem antes do milagre. Observe comigo nos versículos 11 e 14. De caminho a Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, na Galileia. Então diz o texto que ele entrou em uma aldeia próxima, nessas proximidades. Ele sai ao encontro desses 10 leprosos, as figuras do nosso texto. Eles ficam de longe, como eu disse, gritando. Normalmente eles gritam para que ninguém se aproxime, mas aqui eles estão gritando: Jesus! Eles ouviram que Jesus estava de passagem ali. Lembre-se, Jesus está indo para Jerusalém para morrer, ou seja, o ministério de Jesus já havia se aprofundado. Então o nome de Jesus já era conhecido. Esses homens souberam que Jesus estava passando naquela região e eles vão ao encontro e de longe eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Mestre, compadece-te de nós. E o texto diz que ao vê-los, Jesus diz: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por sua condição, esses homens, esses leprosos, estavam alienados da sociedade, do contato com os seus entes queridos, do culto no templo. Veja, perceba como isso é difícil. Naquela época, as pessoas só
tinham acesso a Deus se elas fossem ao templo e sacrificassem, dessem o seu sacrifício para perdão dos seus pecados. Esses homens nem isso conseguiam fazer. Esses homens não podiam fazer isso. Eles não podiam ir ao templo. E eles estavam alienados. E essa era uma condição extrema de marginalização. A lepra aqui é um símbolo. É o símbolo da nossa condição espiritual. Nós também estávamos alienados, isolados de Deus e dos homens, incapazes de nos purificar por nós mesmos. Também estávamos alienados. E os 10 clamam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não estão apresentando méritos. Eles não estão fazendo promessas. Apenas gritam: Jesus, tem misericórdia. E perceba que Jesus não toca neles. Jesus também não declara: vocês estão curados. Tem misericórdia de nós. Isso é uma oração do pecador consciente da sua miséria, conforme lemos lá em Salmo 51:1. Tem misericórdia de nós. E Jesus não os toca. Jesus não declara: vocês estão curados. Ou Jesus não diz: vão lá e façam os 10 passinhos para serem curados. Mergulhem 7 vezes. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus apenas dá uma ordem, conforme a lei em Levítico 14. Vão, apresentem-se ao sacerdote. Jesus não os cura ali, imediatamente. Ele os manda ir ao sacerdote. E isso é algo que só faria sentido se eles já estivessem curados. Correto? Mas eles obedecem. E ao obedecerem, olha o que acontece enquanto eles caminham. Eles são curados. A sua lepra é limpa. Aconteceu que indo eles foram purificados. Foram purificados. Isso é fé. Agir confiando antes de ver o resultado é fé. Quando pedimos a Deus e esperamos que Ele vai fazer, isso é fé. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. No caminho, e não antes, eles são purificados. A obediência veio antes do milagre. Isso nos ensina uma coisa. A lei certifica, mas só o Evangelho é que pode, de fato, purificar. Só a palavra de Deus pode purificar. Deixe-me ilustrar isso de forma muito comum, simples para você. Imagine que você esteja no escuro, em uma estrada escura, e você recebe uma lanterna que ilumine apenas cada passo que você dê. Você não vê o fim do caminho, mas você confia que a cada passo que você der, a luz irá iluminar. A fé não é andar pelo que se vê, é dar um passo confiando naquele que tudo vê. Isso é fé. Como que nós aplicamos isso para o nosso dia a dia, pastor? Como que eu aplico isso para a minha vida, pastor? Muitas vezes Deus nos chama a obedecer antes de mudar as circunstâncias. A verdadeira fé, ela confia na palavra, mesmo sem evidências imediatas, mesmo sem um milagre acontecer à sua frente. A verdadeira fé confia. Obedecer a Deus, mesmo quando o resultado ainda não apareceu, é a essência da fé. Isso é fé. E Jesus está nos ensinando isso nesta manhã. Ter fé não é ver as coisas acontecerem imediatamente à sua frente. É confiar que aquele que pode fazer, se ele quiser fazer, ele irá fazer. Segunda verdade que esse texto nos ensina. A verdadeira fé se expressa em gratidão. Versículos 15 ao 16. Acompanhe a leitura. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Dos 10 curados, apenas um voltou para adorar. Apenas um volta glorificando a Deus e em alta voz.
E ele se prostra aos pés de Jesus, diz o nosso texto. Ele entende que a verdadeira purificação não é física, não é exterior. Ela é interna, no coração. E ele entende também que isso está em Cristo. Ele reconhece o doador e ele volta para agradecê-lo. Volta para agradecê-lo. E a sua gratidão, ela não é tímida. O texto nos diz que ele volta dando glória a Deus em alta voz. Ela é barulhenta, o seu agradecimento é visível. Todos os que estiverem ao redor podem ouvi-lo glorificar a Deus. Nos centros avançados de tratamento contra o câncer, é muito interessante, ao final, na porta de saída, há um corredor na porta de saída com um sino. Todas as pessoas que estão em tratamento, quando entram em remissão e que se diagnostica ali a cura, ao sair do centro de tratamento, elas passam por esse sino e elas batem muito forte para que todos os que estivessem ao redor ouvissem: estou curado. Estou curado. A gratidão, ela não é apenas um sentimento interno. A nossa gratidão a Deus, ela é uma resposta pública de adoração, em alto e bom som. Um detalhe importante no nosso texto. Talvez você leia e ele passe e você não entenda o porquê Jesus menciona isso. Este homem era samaritano. O que quer dizer isso, pastor? Quando Israel se dividiu, isso lá nos tempos de final do reinado de Salomão, morte de Salomão, aos filhos assumirem o Israel se dividiu. E a Samaria ficou ao norte. E quando Samaria foi subjugada e todas as pessoas levadas para o exílio babilônico, aquela região foi povoada por soldados invasores, que fizeram ali suas residências e constituíram famílias, de modo que as pessoas, os judeus que nasciam naquela região, estavam misturados. Então, um samaritano era tido como uma pessoa indigna, não era tido como um judeu verdadeiro, né? Ele era uma pessoa separada. E esse alguém, esse homem que retorna, ele era samaritano. Era alguém excluído. Era alguém improvável. E ele nos lembra que a graça e a misericórdia de Deus, ela não respeita fronteiras humanas. Ela não respeita fronteiras humanas. Esse homem, além de compartilhar, junto com os outros 9, a sua dor, a humilhação por causa da sua lepra, ele ainda era um samaritano, ele era indesejado entre os judeus, ele era desprezado por sua origem, né? Mas apenas esse homem indigno, desprezível aos olhos dos religiosos, apenas esse homem volta para agradecer. Samaritanos somos nós. Eu e você. Alguém excluído da aliança judaica. Alguém excluído do culto no templo. Alguém excluído da linhagem de Abraão. Somos eu e você. Além de excluídos, leprosos. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele volta para agradecer. Uma segunda aplicação aqui. Muitos recebem as bênçãos de Deus, mas poucos se voltam para Cristo em atitude de culto e entrega genuína. A nossa gratidão, ela deve ser mais alta que as nossas reclamações. E você quer ver como que você é ingrato? Você sai de manhã para trabalhar, você reclama do cachorro na sua porta da sua casa. Você pega o trem lotado, o ônibus lotado, você reclama do ônibus lotado. Você pega trânsito, você reclama do trânsito. Sua mulher te dá uma olhada estranha, seu esposo te dá uma olhada meio enviesado, você reclama. Você reclama dos filhos, você reclama do seu salário, você reclama de tudo. Você passa a vida reclamando. Você reclama do seu pai, você reclama da sua mãe, você reclama da escola.
Notou que nós mais reclamamos do que agradecemos? Passamos uma vida imersa em ingratidão. Ingratidão. Um coração que adora a Deus revela uma fé viva. E, queridos, gratidão verdadeira não é apenas dizer obrigado. Gratidão verdadeira é prostrar-se aos pés de Jesus com toda a sua vida. É dizer para Jesus, Jesus, está ruim, mas eu estou aos seus pés. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Está trânsito, mas eu estou aos seus pés. A mulher me olhou meio enviesado. Senhor, abençoa essa mulher e eu estou aos seus pés. Glória a Deus. Seja a sua atitude, a atitude de Jó. Mulher, você está louca. Eu não vou amaldiçoar meu Deus, não. Está tudo bem. Eu estou aqui morrendo. Mas Deus está comigo. Glória a Deus! Nossa adoração pública ela deve ser maior que o nosso pedido particular. Temos que mais agradecer do que reclamar. É um desafio isso. Colocar na balança. Equilibrar. Uma terceira verdade que o nosso texto nos ensina. A fé que salva vai além da bênção recebida. Versículos 17 ao 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus lamenta aqui. Jesus está profundamente decepcionado. Onde estão os outros 9? Por que são tão ingratos desta forma? Queridos, ingratidão é pecado, viu? Paulo, falando aos Romanos, capítulo 1, versículos 21, ele vai listar uma série de pecados que são atribuídos àqueles que, conhecendo a Deus, voltam-se contra Deus. E lá ele diz que esses homens que se voltaram contra Deus são enganadores, esses homens são avarentos, esses homens são desobedientes, esses homens são adúlteros, esses homens são ingratos. Ingratidão é pecado. E Jesus observa isso. Não foram os 10 curados? Onde estão os outros 9? Esse tem sido o grande mote dos nossos dias em nossas igrejas. Nós temos igrejas cheias, abarrotadas de homens e mulheres que estão lá mais buscando bênçãos. Homens e mulheres com corações vazios. Eles buscam a bênção, mas não querem um abençoador. E sabe por que eles não querem um abençoador? Bom, porque ele dita demais. Ele fala demais o que eu tenho que vestir, como eu tenho que andar. Eu dou valor à minha liberdade. Por isso que eu não me filio a igreja nenhuma, sabe? Eu prefiro entrar, sentar, ouvir, pegar minha bênção e sair. Eu não quero ter relacionamento com ele. Sabe por que eu não quero ter relacionamento com ele? Porque é difícil ter relacionamento com ele. Eles não querem um abençoador. Eles querem apenas as bênçãos. Cuidado. Não seja um desses. Os 10 receberam a graça comum. Na teologia reformada, a graça comum é aquela graça que o Senhor dá a todos. Todos, de igual maneira, são favorecidos por Deus. E o Senhor favorece esses homens. Os 10 receberam a graça comum, mas apenas o samaritano, esse homem excluído, desprezível, recebeu a graça especial. E o que é a graça especial, pastor? É a salvação. Apenas esse homem recebeu a salvação. 9 ficaram com a cura do corpo, mas 1 recebeu a cura da alma. O texto termina com: a tua fé te salvou. Não foi a caminhada desse homem. Não foi a etnia desse homem. Não foi a gravidade da doença desse homem. Foi a confiança no Cristo vivo. A tua fé te salvou. E isso é mais do que você foi curado. Os 9 receberam cura física, mas este homem que voltou recebeu salvação espiritual. A tua fé te salvou.
Há pessoas que vão ao médico, recebem a receita, mas nunca tomam um remédio. Assim também são aqueles muitos que recebem as bênçãos de Deus, mas nunca, de fato, tomam a única cura que realmente transforma a salvação. Sim, é possível ser curado por Jesus. É possível receber as bênçãos de Jesus, mas nunca receber a salvação de verdade. Nunca o conhecer de verdade. Por isso que existem muitas pessoas prostradas diante de imagens, diante de pastores, diante de curandeiros, buscando bênçãos, mas não receberam a Jesus de verdade. E há uma diferença entre receber bênçãos temporais e receber a vida eterna. É possível ser curado, é possível prosperar, é possível receber bênçãos materiais de diversa sorte, é possível vencer os problemas temporais e ainda assim você está perdido eternamente. Há pessoas que recebem bênçãos diárias de Deus. Sim. Mas nunca receberam de fato a salvação, porque não reconhecem o Salvador. O que nos salva, querido, é Cristo. Cristo recebido por fé. O maior milagre que você pode receber não é a solução dos seus problemas temporais, não é a solução das suas dívidas, não é a solução da sua saúde. O maior milagre que você pode receber é a salvação eterna. Vamos concluir. A nossa história ela começa com 10 leprosos e termina com um adorador salvo. 10 homens experimentam a mesma graça física, mas apenas um experimenta a graça salvadora. E a diferença aqui não estava na quantidade de bênçãos recebidas, mas na resposta que foi dada. Queridos, no reino de Deus, não é apenas sobre ser curado, não é apenas sobre ser próspero, não é apenas sobre ter as bênçãos materiais. É sobre ser salvo. É sobre ter a vida eterna. Mas, pastor, Deus não vai me abençoar? Sim, Deus vai te abençoar. À medida em que Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Pastor, Deus não vai curar a minha doença física, o meu tormento? Ele não vai me livrar? Sim, Ele pode te livrar. Tenha fé que o Senhor pode te livrar. Contudo, a maior bênção que você pode receber de Deus é a salvação eterna. Essa não tem preço. O seu corpo, que hoje está adoecido, pode vir a perecer, mas a sua alma, ela viverá para sempre com o Senhor. A teologia reformada, ela nos lembra muito bem. Nós somos salvos pela graça, por meio de fé. E é para a fé, para glorificar a Deus, que nós somos salvos, para viver em gratidão. Terceiro, samaritano, homem considerado de fora, o estrangeiro em sua própria terra. Ele é o retrato do eleito. Ele é o seu retrato, ele é o meu retrato. Ele é o nosso retrato. Daquele que recebe a graça e que volta, retorna ao doador, que vive para a sua glória. Os outros 9, que pareciam de dentro, pareciam crentes, que iam ao templo, ou antes de ter a doença, viviam, ou porque nasceram de linhagem real, abraâmica, os que eram de dentro, eles não respondem ao Senhor, eles seguem sem voltar. No reino de Deus, não é quem você é aos olhos do mundo, mas é como você responde a Jesus que faz toda a diferença. E assim deve ser a nossa resposta a Cristo. Devemos todos os dias voltar para agradecer. Todos os dias voltar e nos prostrarmos aos pés de Cristo para viver uma vida que glorifique a Deus.
Isso significa ser salvo. Ser salvo, queridos, não é vir à igreja todo domingo com a sua roupa mais bonita, pegar a sua maior Bíblia, Bíblia de estudo Thompson, King James, ou seja lá o que for. Não, não é isso. Se trata de você todos os dias se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E viver uma vida que glorifique a Deus. Deixe-me falar uma coisa. Você pode receber de Deus muitas coisas nessa vida, muitas bênçãos temporais. Você pode receber saúde, de fato, muitos o têm recebido. Você pode receber emprego, muitos o têm recebido. Você pode receber livramentos, você pode receber bênçãos materiais, prosperar financeiramente. De fato, muitos têm prosperado financeiramente. Mas se você não se voltar para Cristo, você estará perdido continuamente, eternamente. Você terá a cura do corpo, você terá a bênção material, mas você continuará com a doença da alma. Você estará em pecado. E, queridos, o pecado é a nossa lepra. O pecado é o que nos afasta de Deus, que nos isola de Deus. Como a lepra que afastava aqueles homens da sociedade, o nosso pecado nos afasta de Deus. E a sua maior necessidade não é viver uma vida maravilhosa agora. Não é viver uma vida próspera agora. A sua maior necessidade é ser reconciliado com Deus. Jesus tem algo infinitamente maior e melhor para você. Ele quer purificar você de todo o seu pecado. E Ele quer lhe dar a vida eterna. E só Ele pode fazer isso. Apenas Jesus pode fazer isso. Na cruz, Jesus tomou sobre si a nossa impureza, o nosso pecado, a nossa lepra, para nos dar perdão e reconciliação. Hoje, queridos, você pode se prostrar diante de Jesus e ouvir da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Eu quero encerrar esse sermão dizendo para você: não saia daqui apenas com as bênçãos. Saia daqui com a salvação. Saia daqui com Jesus. Toda e qualquer bênção que você pedir ao Senhor, ela é temporal, é material. Ela vai se perder. A salvação não, ela é eterna. O relacionamento com Deus, por meio de Jesus, é eterno. Não saia daqui com bênçãos. Saia daqui com Jesus.